padrões mentais e comportamentais, que a medicina chama de hereditariedade, né? E hereditariedade na linguagem do corpo não existe. Quando uma pessoa tem problemas cardíacos, problemas de diabetes, eles falam, isso é da família. Se você tiver o mesmo padrão comportamental, você vai ter essa doença. Se você escapar à origem familiar, daquela conduta familiar que eu falo direto, não vai desenvolver essa doença, que é onde a linguagem do corpo liberta as pessoas. Faz a constelação familiar, descobre coisas, né? Aí eu falo, está vendo? Não é uma hereditariedade fixa. Depois tem livro de um japonês, um geneticista fantástico, Kazuo Murakami, que é o Código Divino da Vida. Ele provou cientificamente que ninguém é escravo da hereditariedade, e sim do padrão mental, que você leva copiando a família sem perceber. Então isso é uma libertação, né? Então realmente quando você faz a constelação, você se liberta. Eu via eu dei o nome de linguagem do corpo, né? E via que uma coisa representava, uma emoção representava uma doença. E eu começava a tentar modificar meu comportamento e meu corpo respondia positivamente. O tempo foi passando, a minha coluna, eu tinha problemas de coluna, tumor benigno, era cega de uma vista, tinha muita coisa. Isso me levou a tentar sanar, porque na escola eu sofria, até com o namorado, né? Tinha um monte de coisa. E eu acabei conhecendo a medicina chinesa, através dessa minha busca, né? Acabei buscando isso. Mas eu sempre fui muito sensitiva. Sempre percebi as coisas, eu não era bem interpretada. Aí eu comecei a me trabalhar e eu via os resultados no meu corpo, em todos os sentidos. Curei sem qualquer remédio. A coluna vertebral, que era completamente torta, aos 38 anos de idade ela ficou reta e não foi de repente. Eu comecei a me trabalhar. O que é a coluna vertebral, segundo a medicina chinesa e até egípcia? Representa o caminho de nossos ancestrais, nossa família. Então, a escoliose significa uma família tortuosa, uma família que não tem harmonia. E aquele que vem com a coluna desse jeito é chamado de o Redentor. É através dele que ele carrega essa força toda negativa e que precisa trabalhar o autoconhecimento, a espiritualidade. E eu fui me corrigindo, eu fui buscando a minha impressão digital, não carregando o mal e o karma da família. Eu falei, eu não sou igual a minha família. Então eu comecei a melhorar, não foi de repente. E a minha coluna foi endireitando a cada noite, estalava os ossos. E eu falava, bom, agora quebrou de vez, né? E não, ela estava ficando reta. Como é que eu percebi que a coluna estava ficando reta? Eu tinha uma perna mais curta do que a outra devido à escoliose. E a palmilha que eu usava começou a doer o pé. Isso era garota. Já moça, né? E aí doía, eu tirei a palmilha e eu olhei no espelho, o quadril já estava reto. Aí fui no ortopedista, ele falou, sua coluna não tem escoliose. E eu tinha a radiografia toda torta e reta. 38 anos de idade, a minha coluna ficou reta, com prática de meditação, mudança comportamental e perdoar papai e mamãe lá no meu inconsciente. Porque era uma briga. Então, assim, meu Deus, quer dizer que a gente tem que repetir a vida dos ancestrais sempre brigando? Eu vou casar, ter filhos, vou continuar brigando? Não caso mais, não quero ter filho, né? E, no entanto, eu comecei a me entregar a tudo isso. E como eu sou descendente de egípcio, muita coisa de medicina egípcia veio para mim. E aí eu comecei, depois que uma tentativa na minha vida de fazer uma besteira com a minha vida, com 30 e poucos anos, veio esse livro aqui, todinho entregue assim na minha cabeça, canalizado, e que a gente lançou e começou a minha missão. Aí muita coisa começou a vir, as pessoas me procurando, e assim, milhares e milhares de pessoas se curando com o autoconhecimento dessa linguagem do corpo. É isso que é bom. Tem algo, eu sou curioso, hein, Cris? A gente vai bater um papo aqui, porque eu e o público do TikTok, a gente é extremamente curioso e eu gosto. Eu adoro esses assuntos. Por isso que a gente trouxe você aqui justamente para entender cada vez mais. Quando você fala de família, então, tem alguma relação com constelação familiar? De quebrar o ciclo, de perdoar, aceitar, tem uma relação? Quando eu era garota, não se falava nisso, porque assim, quem criou a constelação familiar foi o Jung,
Carl Jung, na Segunda Guerra Mundial. Ele trabalhava com o inconsciente coletivo. Depois veio, recente, né, vamos dizer, Bert Helling, e que colocou muitas coisas diferenciadas do Jung. E só que na medicina chinesa e egípcia, eu sempre via que o lado direito é o feminino e o lado esquerdo é o masculino. E o Bert Helling tinha trocado. Eu falava com os formados pelo Bert Helling, maravilhoso. Não, ele falou que o lado direito é o pai. Eu falava, mas não pode ser, porque o Hermes Trismegistus, o Tote, de milhares de anos atrás, ele sempre trabalhou os chakras, e tudo quando machuca o lado direito é conflito com alguma mulher, machuca o lado esquerdo é conflito com um homem. Bom, depois me disseram que o último livro do Bert Helling, ele inverteu, ele colocou como a forma de Hermes, a forma de Tote. Né? E aí ficou, o lado feminino é o direito. E constelação familiar mesmo, eu não sabia que existia no passado. Quando a gente começa a fazer a constelação familiar, as energias são mexidas de uma maneira incrível. Até quem não está presente ali é acessado. E isso corrige sim, vem muitas revelações. Só que no inconsciente, a gente vai seguindo regras da família de uma forma que a gente não sabe que está repetindo. Padrões mentais e comportamentais, que a medicina chama de hereditariedade, né? E hereditariedade na linguagem do corpo não existe. Quando uma pessoa tem problemas cardíacos, problemas de diabetes, eles falam, isso é da família. Se você tiver o mesmo padrão comportamental, você vai ter essa doença. Se você escapar a origem familiar, daquela conduta familiar que eu falo direto, não vai desenvolver essa doença, que é onde a linguagem do corpo liberta as pessoas. Faz a constelação familiar, descobre coisas, né? Aí eu falo, está vendo? Não é uma hereditariedade fixa. Depois tem livro de um japonês, um geneticista fantástico, Kazuo Murakami, que é o Código Divino da Vida. Ele provou cientificamente que ninguém é escravo da hereditariedade, e sim do padrão mental, que você leva copiando a família sem perceber. Então isso é uma libertação, né? Então realmente quando você faz a constelação, você se liberta. Você começa a modificar, e não tem hereditariedade que vai obrigar você a ter que fazer exames periódicos para o resto da vida, porque você vai desenvolver diabetes porque tua família é diabética. O diabético é aquele que se pega no passado, teve sofrimento na infância, que não perdoa, é um acumulador, tem medo do futuro. São regras emocionais que vai tirar a doçura da vida. Que o pâncreas que fabrica a insulina, ele representa a nossa criança interna. E toda pessoa diabética matou a criança interna pelo sofrimento. Então, quando você deixa viver essa criança, a insulina volta ao normal. E isso pode ser nesta vida e pode trazer coisas de energias de passado. Sim, traz desde vidas passadas, outras existências, como também como você está no ventre da mamãe nessa vida. Porque eu falo que as crianças de 0 a 7 anos e meio, elas captam por ressonância, né? Por inconsciente coletivo, capta todo o emocional da mamãe. Então, qualquer criança que está no ventre, ou até 7 anos e meio de idade, e ela está com febre, ela está doente, ela está com sérios problemas na escola, seja o que for, eu trato a mãe. A mãe não está legal. A criança está com febre. Febre, pela linguagem do corpo, é raiva. É uma pessoa tensa, sobrecarregada, sofrida. A criança fica com febre e dor de garganta, aquilo que a mãe não pôde dizer. Porque relacionamento, você não pode falar tudo? Deveria. Mas tem muita mulher que, para não destruir o casamento, ela não fala, ela aguenta e a criança fica com febre. Aí vai tratar a criança. Claro, vai tratar a criança, mas não tratam a mãe. Então, sempre volta aquela doença, ou doenças que nunca se curam numa criança. Eu pego pela doença, traduzo a mãe e falo com a mãe. E a mãe fala, nossa, eu sou assim mesmo. Nossa, eu senti isso nesta época. E eu trato ela com psicanálise, PNL, constelação familiar, até apometria. Tudo que mude ela. Você traz um leque, então. Um leque. A linguagem do corpo, ela é um diagnóstico. Tá, o PNL eu já entendi um pouco, mas vamos tentar trazer pra galera do TikTok. Explica resumidamente o PNL. Tá bom. E você trouxe quantos métodos pra nós agora? 3 ou 4? Agora? Você trouxe o PNL. Psicanálise. PNL, com hipnose. Com hipnose. Constelação familiar. Com hipnose.
A constelação familiar, galera, só você clicar aí, vocês vão já pegar, que a gente falou bastante num episódio anterior aí. Legal. Mas eu quero saber do PNL. Eu adoro PNL. A hipnose. Eu gosto. E a hipnose? Tá, porque assim, na década de 70, né, 2 americanos começaram a lançar isso com a forma de computação e o cérebro. Então eles uniram e viram que o cérebro, ele é um computador que ele associa ideias. Então tudo é âncora. Então vamos lá, um exemplo que a linguagem do corpo desvendou para muita gente e que tá tirando muita alergia de comida de muita gente, né? Então vamos dizer que você tenha um grande problema de estômago quando você come banana. Aí o que a PNL faz? Ela faz com que você recobre a memória, leva você, quando foi que isso começou? Tá, aí começou, sei lá, você era garoto e o que estava acontecendo nesse dia? É junto da hipnose. Ah, mamãe e papai estavam se pegando a pau, né? Brigando que eu apanhei e eu estava comendo banana. Então, âncora, o cérebro associa o grande desalento, a tristeza, o medo, a raiva a isso, a enzima da banana. Então, toda vez que você come a banana, você não lembra, mas o seu corpo, sua mente sente aquela desarmonia. Aí a gente vai com a PNL e ressignifica. A gente começa a tirar isso da pessoa, mostrando que aquilo era só uma banana e que o papai e a mamãe estavam brigando e que você não tem nada a ver com isso. Não leve para você pro estado emocional. Ressignifica a infância da pessoa. Aí ela come a banana, não há mais nenhum problema. Desancora isso do inconsciente dela. Isso é um exemplo. Um outro exemplo, uma mulher chegou para mim para tratar um problema do joelho. E ela falou que sempre que vem o frio, o inverno, o joelho dela dói demais. Aí eu falei assim, pelo seu sotaque você não é paulista, né? Ela falou, não, eu sou do Nordeste. Eu falei, com quantos anos você veio pra cá? Ah, eu vim quando eu tinha 7 anos de idade. E como é que foi a viagem? Você gostou de São Paulo? Ela falou, foi um pouco sofrida a minha viagem, porque eu fiquei no colo da minha mãe para economizar. E do lado tinha um homem com sacos de coco, e eu vim com o joelho preso nos cocos. E estava bem quente dentro do ônibus. Quebrou o ar-condicionado, estava bem quente. Quando chegou em São Paulo, a partir daquele ano, começou dor no joelho que não parava mais. Eu falei, você chegou em que mês em São Paulo? Ah, em julho. Eu falei, na época que você está falando, São Paulo era São Paulo da garoa, frio era de bater os dentes. Ela falou, quando abriu a porta do ônibus, veio aquele frio. Isso é PNL. Então, dor, por que se batia, né? Bate em criança. Você bate e ensina, bate e ensina. Isso é medieval. Mas quando bate, o sistema nervoso acende e a educação entra. E muita gente apela para isso sem saber que você está educando através da dor. Existe outra forma, né? Está gerando karma também nessa criança e traumas. E aí eu falei, então pera. Você associou dor, que você estava com o joelho já doído, do coco ali, e ao frio. Então, toda vez que vem o frio, o seu cérebro acessa a dor. Aí a gente ressignificou aquele momento do ônibus, da chegada em São Paulo. Nunca mais ela teve dor nos joelhos no inverno. Você traz vários exemplos, eu gosto dos exemplos. E aí, agora a gente falou de crianças. E também pode acontecer na fase adulta. Sim. A pessoa tá num dia e aconteceu uma coisa que ela teve um emocional muito forte e tava ingerindo aquele alimento. Gravou. E aí, gravou. Gravou. O corpo tem célula. Ah, sim. A célula tem memória. Isso, memória celular. Gravou, ficou no inconsciente, que é o sistema límbico da gente, né? Que associa as emoções ao cheiro. Então você sente, por exemplo, se você comia bolo de fubá com a vovó, toda tarde, quando você era criança. Se você sentir o cheiro do bolo de fubá agora, você é remetido lá, porque Deus economizou nas células. Ele pegou a mesma célula do olfato, é a mesma da memória. Ele economizou. Então você sente um cheiro, você é remetido àquela memória, como se estivesse acontecendo agora aquilo, né? Então, por que muita gente perde, por alguma doença ou uma cirurgia, perde o olfato e o paladar? Dizem que é por causa da doença, dizem que é por causa da cirurgia ou por causa da idade. Não, é o mecanismo do inconsciente, o mecanismo de defesa do inconsciente que não quer que a pessoa corra o risco de sentir um cheiro e que ela se remeta a uma época que ela não consegue lidar com aquela emoção. Quando ela lida com o passado, ela perdoa o passado através de uma terapia, ela volta o olfato.
Então, isso que a gente faz direto, tudo é a associação do cérebro como uma máquina. E daí, muita gente vive tomando remédio para alergia, sendo que ela não conseguiu desassociar a âncora que ficou lá atrás, que ela não lembra, que é o mecanismo de defesa do inconsciente chamado amnésia. Eu não sei lidar com essa emoção, então o inconsciente trata de não lembrá-la, porque se ela lembrar, ela não vai aguentar. Muita sessão terapêutica também acontece da pessoa fugir da sessão. Então eu já vou para alguns clientes seus. Vambora. Sobre essa questão que você falou do olfato, a pandemia, o pós-pandemia, chegaram muitos clientes para você? Sim. E nesse caso, que aí vem a questão da patologia, que é o Covid, como é que foi? Deu para reverter? Isso gerou muita polêmica quando eu comecei a falar dessas associações. Tá. Seja lá a pandemia que for, a doença que for, ou a gripe que for, não é para todo mundo. Entendi. Por quê? Porque pela linguagem do corpo egípcia, existem características de pessoas que terão aquilo, outras não, né? Por exemplo, vou chegar nisso que você está falando. Problema pulmonar. Eu vou te explicar. O pulmão direito representa mamãe ou esposa. O pulmão esquerdo representa papai ou marido, coração no meio. O pulmão representa relacionamento amoroso. Toda pessoa que tem problema pulmonar, ela é extremamente crítica no relacionamento amoroso ou totalmente infeliz no relacionamento amoroso, por mais que ela ame. Ou ela não tem ninguém, porque nunca dá certo com ninguém, então ela tem raiva disso no inconsciente. Ou ela nunca tem ninguém, ou parece que tá bem, mas ela é muito crítica no relacionamento. Então, quando chegou a pandemia, muita gente que foi afetada do pulmão e morreu dessa forma, às vezes tinha um casal. O casal dormia junto, só um teve Covid. Só um. E se você for ver, era a pessoa que mais aguentava no relacionamento. A que mais criticava, querendo ser feliz e não era feliz. Ou ela engolia o sapo, fingia que estava tudo bem. Ela desenvolveu problema pulmonar. Crianças com bronquite e asma, saindo do Covid agora. Crianças com bronquite e asma. Eu já sei que os pais não se entendem. Os pais são críticos um com o outro, né? Seja de 0 a 7 anos e meio, quando a criança tem bronquite e asma, é a mamãe que é bastante crítica. Ela não tem mais tolerância no relacionamento. 7 anos e meio a 14 anos e meio, a criança capta as ondas vibracionais do pai. E aí, se a criança tem bronquite e asma nessa idade, é papai que é muito crítico no relacionamento. Mesmo que eles estejam separados, as crianças estão conectadas aos pais para sempre. Então, mesmo longe, se o pai é crítico contra a mãe, vai ter um problema ali na criança. Então, tem um projeto na nossa escola, que é Projeto Pais e Filhos. A gente leva os filhos, os pais, e trata os pais. E as crianças começam... Olha que lindo. A gente pega uma mãe, tem uma mãe, a gente trata numa sala, 3 terapeutas com a mãe, né? A criança, de 0 a 7,5, ela tem 6, 7 anos de idade, numa outra sala com 3 terapeutas, que são treinados a anotar o horário que teve uma crise da mãe e da criança. Um movimento, alguma parada e tal, eles anotam. Depois que os pais vão embora, os terapeutas se encontram e eles falam: a mãe teve um momento de muita raiva, tal horário. Aí os terapeutas da criança: pois é, este filho teve a mesma reação no mesmo horário. Você sente que dores físicas ou bloqueios invisíveis estão a impedir que viva a vida plena que merece? Descubra o método Cairo, o curso online da especialista Cristina Cairo que une sabedoria egípcia à cura emocional. Liberte-se de crenças limitantes, transforme a sua saúde e os seus relacionamentos e reconecte-se com a sua essência. O primeiro passo para a sua transformação. Aceda agora e comece a viver a plenitude que lhe é devido. O link está nos comentários.